Olá pessoal, professor Vinícius aqui com vocês. Hoje nós vamos realizar um exercício relacionado a conceitos fundamentais. Esse exercício esteve presente na prova para o cargo de Engenheiro de Processamento Júnior da Petrobras do ano de 2014. Então vamos aqui para o enunciado. Uma solução líquida de N-butano e N-petano é adicionada a ácido acético, resultando em uma mistura líquida com massa específica igual a 800 kg por metro cúbico. Então, já se existia essa solução de hidrocarboneto contendo N-butano e N-pentano e foi adicionada a ácido acético, resultando aí numa mistura que possui essa massa específica de 800 kg por metro cúbico. Então é perguntado, admitindo o comportamento ideal do sistema, a fração mássica de ácido acético na mistura é aproximadamente de... Aqui já estão os dados, a massa específica de ácido acético no início, e a massa específica de hidrocarbonetos, dessa mistura de hidrocarbonetos no início. A gente pode então inferir várias coisas, Uma delas é o princípio de conservação de massa, ou seja, a massa dessa mistura ela é igual à massa dos componentes que a fazem parte, por exemplo, a massa adicionada de hidrocarboneto e a massa adicionada de ácido acético, lembrando que aqui nós temos uma mistura de hidrocarbonetos, aqui uma solução de ácido acético, e pelo conceito aqui de massa específica, ρ é igual à massa do componente pelo volume ao qual ele ocupa, tudo bem? Podemos então substituir aqui nessa expressão. E para continuarmos, a gente pode discutir um pouco sobre o que acontece com esse volume de mistura. Perceba que dois componentes, na verdade basicamente três, eles estão aí sendo misturados. E essa mistura pode fazer com que a interação entre esses componentes resulte numa modificação de volume, do volume total esperado, seja, por exemplo, por uma contração desse volume ou uma expansão desse volume. Perceba que o ambiente químico ele acaba mudando, e muitas vezes ele acaba mudando muito. Mas enfim, foi informado aqui nessa questão para ser admitido o comportamento ideal. Nesse caso, o que isso quer dizer é que o volume final nada mais é do que o próprio volume de cada uma das frações separadas somadas, tudo bem? Mas vale muito frisar aqui que o volume de mistura nada mais é do que o somatório de N de I multiplicado pelo volume parcial molar do componente I, tudo bem? Então esse volume aqui de mistura, ele depende desse volume aqui, esse volume parcial molar nada mais é do que o volume que aquele composto ele possui uma vez misturado, uma vez que passou por interações intermoleculares. Mas não vamos aí entrar muito em detalhes sobre isso, vamos aqui nos focar sobre o exemplo em si. Então, substituindo aqui essa expressão, nós temos o seguinte, nós temos que ρ de mistura, que multiplica o volume de hidrocarboneto mais o volume de ácido acético, é igual ao ρ de hidrocarboneto, multiplicado pelo volume de hidrocarboneto, mais o ρ de ácido acético, multiplicado pelo volume de ácido acético. Uma vez que agora nós já temos a nossa expressão feita, podemos substituir os valores. Por exemplo, aqui ρ de mistura igual a 800 kg por metro cúbico, o ρ de hidrocarboneto 600 kg por metro cúbico, ρ de ácido acético igual a 1000 kg por metro cúbico. E realizando essas substituições, perceba 800, 800, 600, 1000. Passando 600 para lá, nós temos 200. Passando 800 para o lado do esquerdo para o direito, nós vamos ter também 200. Então perceba que ao final nós temos que o volume de ácido acético e o volume de hidrocarboneto ele é igual. Então foi adicionado o mesmo volume de ácido acético e de hidrocarbonetos, tudo bem? Mas o que nosso interesse aqui está relacionado a saber qual foi essa fração. Para isso, nós podemos, por exemplo, atribuir uma base, por exemplo, 1 litro, 10 litros, 1 metro cúbico, não importa. Seria uma das formas de resolver esse problema. Então, por exemplo, nós vamos atribuir aqui uma base de 1 metro cúbico total. Nesse caso, o volume de mistura ele vai ser de 1 metro cúbico e o volume de hidrocarboneto e o volume de ácido acético vão ser cada um de 500 litros ou 0,5 metro cúbico, tudo bem? Então, realizando isso, nós podemos partir da expressão que já foi escrita aqui em cima. Vale frisar que o ρ de ácido acético que multiplica o volume de ácido acético nada mais é do que a massa de ácido acético.
Esses valores, ρ de mistura, volume de mistura, ρ de hidrocarboneto, volume de hidrocarboneto, nós já conhecemos as massas específicas, os volumes foram os volumes que nós atribuímos. Como consequência, nós conseguimos calcular a massa de ácido acético. Vale frisar também que isso aqui nada mais é do que a própria massa da mistura, não é? Então, como consequência, a gente tem aqui, por exemplo, ρ da mistura sendo 800 kg por metro cúbico, o volume de mistura sendo 1 metro cúbico, nós temos uma massa total, uma massa da mistura de 800 kg. Então, vamos aqui calcular a massa de ácido acético. 800 que multiplica 1 metro cúbico é igual a 600 que multiplica 0,5 metro cúbico mais a massa de ácido acético. Como consequência, a massa de ácido acético ela é de 500 kg. Como nós já calculamos aqui, né, a massa de mistura sendo igual a 800 kg, o que é o interesse aqui da questão, que é saber a fração mássica desse ácido acético, nada mais é do que dividir a massa de ácido acético pela massa total da mistura, tudo bem? E com isso nós conseguimos aqui realizar esse cálculo. Vamos abstrair aqui, isso aqui, essa hora menos 1, porque nós não estamos falando de vazões mássicas, tudo bem? Mas aqui nós temos um valor de 0,625 como fração de ácido acético. Isso nos confere aqui um resultado referente à própria letra E, né? Um resultado mais próximo dos resultados que nós temos. Tudo bem? Então, espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, nós estamos aí aguardando os comentários ou algum e-mail de vocês.